Bom dia para quem já está conectando aqui com a gente. Dá jeito no retorno a respeito do áudio, está chegando bem. Já vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vou esperar mais um minutinho aí, o pessoal chegando. Hoje a gente vai meditar e falar um pouco a respeito da pergunta 29, né? Como vocês têm nos acompanhado, a gente tem feito estudo no Catecismo Nova Cidade, esse livro aqui, estou mostrando. Todos os domingos a gente se reúne de manhã para estudar uma pergunta, tratar um tema, falar um pouco a respeito desse tema, dessa resposta também. E hoje a pergunta que a gente vai tratar é como podemos ser salvos. Então a gente vem falando um pouco sobre esse tema da salvação, esse tema da redenção, do Redentor. Já falamos até de inferno aqui, né? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão da salvação, como ela ocorre. Falamos do nosso Redentor, né? Por que era necessário um Redentor. Explicamos todas as causas aí do pecado, né? O que o pecado gera, as consequências que esse pecado tem na sociedade, na humanidade, seu todo, toda a criação, seu efeito na criação. E a gente começa a chegar agora avançando, já estamos até chegando um pouco esse livro ele é dividido em 3 partes. Nós estamos quase chegando no final da segunda parte. Nós já estudamos a primeira parte inteira e já estamos caminhando aí para a reta final dessa segunda parte. Vai até a pergunta 35, nós já estamos a 29, então são 6 perguntas que a gente vai responder ainda nessa segunda parte. E depois a gente entra na terceira e última parte desse livro. E nosso objetivo é estudá-lo durante todo o ano de 2021, né? Chegarmos em dezembro e concluirmos todo o estudo do livro por completo. Então, já avançamos bastante, né? São 52 perguntas, já estamos na 29. E se pela graça de Deus for a vontade do Pai, a gente concluir em dezembro, terminando todo o estudo do Catecismo Nova Cidade, né? Que tem sido realmente edificante nas nossas vidas. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Te louvamos e te exaltamos, Pai, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Pai. Nós te louvamos pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus Cristo que nos resgatou, que nos redimiu de todo pecado, de toda punição, de toda ira, Senhor. Nós te louvamos por isso, somos gratos por isso, Pai. Pedimos agora, Pai, abençoa as nossas vidas, Pai, prepara o nosso coração nessa manhã, para que venhamos, Senhor, aprender mais de Ti, aprender mais a respeito da Tua obra redentora, desse projeto maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas, que alcança e tem nos alcançado e vai ainda, Senhor, queremos alcançar muitas vidas, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fica conosco nesta manhã, ensina-nos, habilita-nos, Senhor,
a ensinar, habilita-nos, Senhor, também a aprender o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Vamos lá, então. Como podemos ser salvos? Vamos ver a resposta, então, que o autor traz aqui para a gente. Somente pela fé em Jesus Cristo e por sua morte substitutiva e de expiação sobre a cruz. Então, como que a gente pode ser salvo? Somente pela fé em Jesus Cristo e por sua morte substitutiva e de expiação sobre a cruz. Ainda que sejamos culpados de desobedecer a Deus e sejamos ainda inclinados ao mal, Deus, sem nenhum merecimento nosso, mas somente por pura graça, imputa-nos a perfeita justiça de Cristo quando nos arrependemos e cremos nele. Então, essa é a resposta que o autor traz para a pergunta. Vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, e depois a gente vai meditando um pouco já em cima da resposta. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Logo na resposta, né, inicial e no texto que a gente traz logo na sequência, que os autores trazem logo na sequência, já indica muito bem que a salvação ela tem um só caminho, né, que é a fé em Jesus Cristo. E que essa fé em Jesus Cristo ela precisa ter como foco e objetivo o entendimento também do que significa a sua morte, do que significa a justiça de Deus, e tudo isso a gente veio passando já por alguns dias anteriores. A gente veio falando sobre isso, sobre a causa do pecado, sobre o dano que o pecado causou na humanidade, sobre a necessidade que havia de uma obra substitutiva, da expiação sobre a cruz, e tudo isso está imputado em Cristo Jesus e na fé que nós temos nele. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, mas naquilo que ele significa e naquilo que ele é, né? Mais do que até significa, mas naquilo que ele é, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, não como um Cristo, como qualquer outro Messias, ou como qualquer outro pregador, ou como qualquer outro profeta, ou como qualquer outro homem, como um homem qualquer da humanidade, que pregou paz, ou que foi um ativista, ou qualquer outro tipo de coisa. A nossa fé em Cristo Jesus, ela está baseada, inclusive, na sua vida santa que teve, no seu nascimento virginal, acho que já começa por aí, talvez a gente tenha começado até por aí, na sua vida santa, na sua morte, na qual ele nos substitui, e a expiação é feita pela cruz, pelos nossos pecados, e na sua ressurreição. Também é importante isso, na sua ressurreição. E seguida da sua ressurreição, a esperança do seu retorno. Então, quando nós estamos falando de fé em Jesus Cristo, por trás desse Jesus Cristo em que nós temos fé, está toda essa história, essa transição que ele passou aqui na Terra e o que ele representa e o que representou tudo o que ele fez nas nossas vidas. Porque se nós simplesmente colocarmos Jesus como mais um homem digno de um prêmio Nobel da Paz, talvez a gente tenha fé em alguém que não vai poder fazer a obra que nós precisamos que seja feita. Não é que ele não é capaz de fazer, é que a nossa fé está corrompida e não está, de certa forma, assertiva dentro do objetivo que ele tinha. Ela não tem o propósito pelo qual ele morreu e pelo qual ele vive agora. Então, é preciso compreender isso. E a gente vai avançar um pouco hoje também aqui, falando um pouco sobre outros autores, a gente vai tratar um pouco disso também. Vai expandir um pouquinho mais. Então vamos pedir um apoio aqui para os
para os teólogos, né? Começando por Spurgeon, ele diz o seguinte: por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa frase a gente já tem que dar uma parada e relembrar aqui, alguns dias atrás, quando nós estávamos falando que nós estávamos ou éramos como filhos da ira, em rebeldia com Deus. E quando nós falamos em filhos da ira, rebeldia com Deus, é que nós estamos lutando contra Deus. Nós estamos literalmente em guerra contra a santidade de Deus, por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados nos afastam de Deus. E não é que só nos afastam no sentido de que nos mantém distante de Deus, é que nos coloca em lados opostos. Uma situação bélica, de inimizade com Deus. Não é simplesmente eu não vou conviver com você e não gosto de você, você fica do seu lado, eu fico no meu, e a gente não vai ter nenhuma briga e nenhum problema. Não, nós estamos caminhando para uma guerra final na qual nós seremos condenados à morte eterna e vamos perder porque nós estamos em guerra, por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, do nosso erro. Então, quando a gente diz por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus. A bandeira branca é levantada e, de certa forma, nós não só estamos em paz com Deus, mas agora nós fazemos parte do grupo de Deus. Não estamos na mesma situação de que estamos distantes como duas nações distantes e que estão com bandeira branca levantadas, estão em paz e não vão guerrear mais. Não, agora nós fazemos parte deste reino. A pacificação é tamanha de que ela nos tomou e nos fez parte da família dele. Deixamos de ser filhos da ira, filhos de inimizade, rebeldes e nos tornamos filhos do Deus eterno agora. Inseridos e enxertados, como o próprio Jesus Cristo nos descreve, na videira verdadeira. E olha o que é maravilhoso que essa paz nos traz, que o Spurgeon vai trazer. A consciência não mais acusa. O juízo agora decide pelo pecador e não contra ele. A memória olha para trás, para os pecados passados, com profundo pesar, mas sem medo de qualquer penalidade que venha. A salvação, essa justificação pela fé, essa salvação pela fé em Cristo Jesus, ela transforma não só a nossa vida no sentido de que nos sentimos partes de uma família de Deus ou coisas do tipo, que isso já é algo extraordinário, em que você tem irmãos e irmãs que caminham com você, em que você agora tem um pai que zela e que cuida, em que você tem um Salvador que te ajuda em todos os momentos, em que você tem o Espírito Santo de Deus que te consola, que te auxilia, mas ela também te traz paz no sentido de você poder olhar para o seu passado pecaminoso e aquilo não mais te condenar. É você poder olhar para as coisas terríveis que você fazia, para os seus pecados, e aí nós temos uma lista grande de possibilidades, mas não importa qual desses itens dessa lista que você tenha vivido, é você poder olhar para esse item específico, para esse pecado específico, e isso não gerar mais em você o peso da condenação, mas a esperança da salvação. Mas a certeza de que Cristo, como Spurgeon diz, pagou a dívida de seu povo até o último sinal ou tio. E teve o recibo divino, que ele usa, a expressão que ele usa. E olha como que ele vai trabalhar isso. Ele diz o seguinte: a não ser que Deus seja injusto a ponto de exigir pagamento duplo por uma dívida, nenhuma alma pela qual Jesus morreu como substituto poderá ser lançado no inferno. Ele está dizendo no sentido que aquilo que foi pago, está pago.
E nós precisamos, de certa forma, vou usar até uma expressão que dentro do meio evangélico talvez seja bem conhecida entre os crentes, né? Tomar posse, vamos dizer assim, né? Se para ficar clara essa expressão, dessa salvação. Porque senão você recebe uma salvação que não é completa. É uma salvação parcelada, como uma televisão que você compra na qualquer casas ou loja que parcela em 10, 15, 20, 24, 36 vezes, não importa quantas vezes. Em que Deus, de certa forma, mandou Jesus e deu o balão, né? Deu o início, pagou a primeira prestação, falou: agora vocês vivam o resto da vida pagando parceladamente com aquilo que vocês têm, o restante da salvação, e no final, se vocês não atrasarem nenhuma prestação, se nenhuma prestação dessas ficar para trás, se vocês cumprirem, forem homens e mulheres justos e justas, né? E forem corretos na sua vida, quem sabe eu não perdi o meu dinheiro de ter dado a entrada e nem vocês de terem pagado parte da parcela ou o total da parcela e sejam salvos. Mas caso nesse processo em que eu paguei uma parte e a outra parte ficou para vocês, se vocês falharem, o que eu dei de entrada se perde e o que vocês também já pagaram se perde e vocês vão para o inferno. É uma analogia simplória, mas é mais ou menos isso que a gente precisa entender. Que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é completa, é por isso que nós cremos nela. Porque se ela fosse uma obra incompleta, ou que precisasse, que necessitasse de um trabalho secundário, como é que eu ia depositar minha fé em algo assim? Como é que Deus pode ser justo se aquilo que ele faz, ou que ele fez para, de certa forma, vamos dizer assim, satisfazer a sua justiça, a sua ira, não é completo. Não tem cabimento. E é o que Spurgeon vai descrever um pouco aqui. E a gente está falando sobre isso porque isso é importante, porque a pergunta que nós estamos respondendo é como podemos ser salvos? Nós estamos dizendo que nós podemos ser salvos somente em Cristo Jesus. Mas por que só em Cristo Jesus? Porque ele cumpre todos os requisitos necessários. Porque se ele não cumprir todos os requisitos necessários, a pergunta como podemos ser salvos vai abrir para outras possibilidades a resposta. Mas se nós queremos centrar a resposta na palavra somente em Cristo Jesus, nós precisamos apontar em Cristo a satisfação da justiça e da ira de Deus, para que a salvação possa ocorrer. Olha o que Spurgeon vai dizer. Parece-me um dos princípios de nossa natureza esclarecida que crer que Deus seja justo. Ou seja, todo mundo tem o entendimento que Deus é justo. Cremos que deve ser assim. E isso nos dá nosso terror primeiro. Mas é maravilhoso ver que nessa mesma fé de que Deus é justo, ela se torna, enfim, o pilar de nossa confiança e paz. Porque um Deus justo vai agir justamente, inclusive, na justificação dos seus filhos. Se Deus é justo, olha o que ele vai dizer agora. Eu, um pecador solitário e sem substituto, tenho de ser castigado. Se ele é justo, levando em consideração o que nós aprendemos até em alguns dias anteriores, se ele é um Deus justo diante do pecado, diante da agressão que foi feita em relação à criação, por meio do pecado, o que nós merecemos é sermos castigados. Ele faz justiça ao fazer isso. Ele é justo, mantém a sua justiça. Mas Jesus se põe em meu lugar e sofre o castigo por mim. Agora, presta atenção no que ele vai dizer. Se Deus é justo, eu, pecador, estando em Cristo, nunca poderei ser punido. Por uma questão simples. Jesus tomou meu lugar. Como é que Deus poderia ser justo
sabendo que alguém entrou e tomou e cumpriu essa questão da imputação que nós já falamos até aqui, e toda a sua ira foi imputada em Cristo, e a justiça de Cristo imputada em mim, ele em tese, que desenhou tudo isso, cumpre então a sua justiça. É o que justifica tudo isso. Olha o que ele diz. Deus teria de mudar sua natureza antes que uma alma pela qual Jesus foi substituído possa sofrer por qualquer possibilidade achibatada da lei. E esse sofrimento que nós estamos falando não é do sofrimento da vida, não é das lutas da vida, não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando do sofrimento eterno, da condenação, da punição eterna pelo pecado. Nós falamos sobre o inferno recentemente. Sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre dores passageiras que nós possamos ter nessa vida, sofrimentos que possamos ter, dificuldades que possamos ter nessa vida. Nós estamos falando de algo muito mais profundo pelo qual Jesus morreu, que custou a vida de Jesus. Portanto, ao assumir o lugar do crente, Jesus, tendo sofrido plena equivalência da ira divina por tudo que seu povo deveria ter sofrido como resultado do pecado, o crente pode gritar com glorioso triunfo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Consciente desse processo, daquilo que nos esperava por justiça, que era a condenação, que era o inferno. Cientes agora, e convertidos também, né? Crentes também, fiéis, de que Jesus morreu por nós e nós fomos regenerados, nascidos de novo. Temos agora o Espírito Santo nas nossas vidas. Esta fé é gerada em nosso coração. A fé de que Jesus Cristo cumpriu tudo o que era determinado. E nele nós somos salvos. E nele nós somos seguros. E somente nele nós temos salvação. Não pelas nossas obras, não pelo nosso merecimento, não por aquilo que fazemos, mas pelo aquilo que ele fez. Ele nos justificou. E a sua justiça foi imputada, foi colocada em nós. E a nossa injustiça, a nossa condenação, os nossos pecados foram retirados e colocados nele. E a nossa condenação colocada nele, houve uma troca. Ele recebeu o que nós merecíamos e nós recebemos o que ele merecia pela sua vida. Agora, cientes disso, que a justiça de Deus foi feita nesse sentido e que nós temos fé nisso e carregamos essa fé até o último suspiro da nossa vida. É nessa esperança que nós caminhamos, nessa verdade que nós caminhamos. Aí sim nós podemos dizer isso que o Spurgeon chama e que as Escrituras também descrevem. Quem intentará contra os eleitos de Deus? Porque nós somos justificados por ele. Toda carta contra nós foi paga. Toda acusação, tudo aquilo que pudesse nos custar algo, no sentido ao pecado, ao efeito do pecado nas nossas vidas, que nos levaria à acusação, que nos levaria à punição eterna, foi retirada de nós. Agora, se isso existe a possibilidade disso ficar indo e voltando, se existe a possibilidade disso ficar indo, aquilo que eu recebi de Cristo e aquilo que Cristo recebeu de mim, foram as minhas transgressões, os meus pecados, isso vai e volta, alguma coisa não funcionou no plano de Deus. A gente vai ter que colocar em xeque a obra redentora. E se a gente coloca em xeque essa obra redentora, e a Bíblia não coloca em xeque isso, ela é muito clara. Então é por isso que nós temos fé que a obra em que Cristo foi envolvido de redenção e salvação e restauração e resgate do homem, da humanidade, ela é completa.
Ele traz essa pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E olha o que ele mesmo responde: não Deus, pois ele justificou. Ou seja, o olhar de Deus ao nosso respeito muda. Ele já não nos olha mais com a acusação, porque ele enxerga em nós a justiça de Cristo. Não é que ele enxergue em nós homens bons, mulheres boas, bons cidadãos que fazem boas obras e por isso serão justificados e salvos. Não, o que ele enxerga em nós é o sangue vertido na cruz do Calvário, que cobre as nossas iniquidades, que cobre as nossas transgressões, que paga o preço. O preço do pecado é a morte, e custou a morte de Cristo. Não foi uma coisa barata. Ele diz ainda, respondendo: quem tentará a acusação contra os eleitos? Ele diz: não Deus, porque ele nos justificou. Não Cristo, pois ele morreu. Sim, melhor, ressuscitou. Então, minha esperança não existe porque eu não sou pecador. Presta atenção no que ele vai dizer agora, os Spurgeon. Mas porque sou um pecador, porque em Cristo morreu. Minha confiança não reside no fato de eu ser santo, mas no fato de, mesmo não sendo santo, ele é a minha justiça. A minha fé não repousa sobre quem eu sou, serei ou sinto. Olha o que o Spurgeon diz agora. A minha fé em Cristo Jesus, né, ou a minha fé de cristão, fé de qualquer cristão, ela não repousa em quem eu sou. Ela não está focada no objeto que sou eu. O objeto da minha fé não sou eu. Nem muito menos aquilo que eu vou ser no futuro. Mesmo na eternidade. Não está naquilo que eu sinto. Até porque as emoções flutuam demais. Até nas pessoas mais controladas. Nem muito menos no que eu conheço. Mas no que Cristo é. O que ele significa. O que ele é na sua essência. No que ele fez e naquilo que agora faz por mim. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário e aquilo que ele faz hoje. Me santificando dia após dia. Agindo na minha vida hoje. E não só naquilo que ele fez no passado, que foi morrendo na cruz, naquilo que ele conquistou no futuro, que é a vida eterna, mas naquilo que ele faz hoje na nossa caminhada. Estando conosco, dia após dia, com o seu Espírito Santo atuando em nós, habitando em nós. Não é que ele está ao seu lado, na sua frente, atrás, do lado direito, esquerdo, não, ele está em você. Fez morada em você. E aí ele encerra com, uma expressão maravilhosa quando ele diz: sobre o leão da justiça, a frágil donzela da esperança cavalga como uma rainha. O nosso leão da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Kevin DeYoung também vai tratar, eu vou dar uma acelerada aqui nele para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas ele diz o seguinte, ele vai enfatizar aqui agora um pouco a questão da importância de a gente fazer esse tipo de pergunta. Em Atos 16, Paulo e Silas estão presos quando surge um violento terremoto. Vocês estão adorando, começam a adorar, vem um terremoto, as cadeias se quebram e os prisioneiros começam a fugir.
Essa é a história que está lá em Atos 16. E o carcereiro, que era responsável por cuidar daqueles presos todos, na hora que ele acorda e vê todo o pessoal querendo correr, fugir, ele está prestes a se matar. E aí Paulo o impede. E o carcereiro faz uma pergunta muito importante. Ele diz assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe dá a resposta curta, bíblica, absolutamente bela. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha o que o Kevin vai escrever aqui. O que devo fazer para ser salvo? Não existe pergunta mais importante nesta vida ou na vida futura. A resposta à nossa pergunta desse catecismo nos oferece um maravilhoso resumo do que significa ter fé em Cristo, o tipo de fé que salva. O tipo de fé que salva. E de como Deus salva pela fé. E aí ele vai destrinchar um pouco a resposta quando ele diz assim: em resumo, contém duas palavras-chave. Primeiro, está a palavra inicial, somente, ou seja, somente pela fé em Cristo Jesus. Isso, quando ele vai trazer essa questão do somente pela fé, é porque a gente muitas vezes começa a pensar, e muitas pessoas têm fé em muitas coisas. Fé no trabalho, fé na vida, fé numa vida honesta, fé, enfim, fé em muitas coisas. Mas a fé que nós estamos tratando aqui é uma fé que gera salvação. Não é uma fé que te faz caminhar em prol ou em propósito de algo. Tenho fé no trabalho duro, fé no trabalho árduo, então eu vou me esforçar, vou trabalhar, vou crescer, vou me desenvolver no trabalho, na empresa que eu estou, vou conquistar meus espaços. E realmente quem se dedica por muitas vezes e trabalha com essa certeza, com essa confiança, com essa esperança, às vezes alcança, e não precisa ser cristão para isso, não. Não precisa. Mas o que nós estamos tratando aqui é uma fé que gera salvação. Por isso que ela é somente a fé em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Como o Yang diz, não é a fé acrescentada às tuas origens, a fé mais a tua família de origem, a fé mais quantas coisas boas consegues realizar em prol da justiça social, ou a fé mais quanto tu oras. Só fé e é fé em Jesus Cristo. Existe um objeto para nossa fé. Ela é determinada em Jesus. Ela aponta para Jesus. Como uma grande seta. Essa fé direciona-nos a Jesus Cristo. Não as nossas ações, inclusive quando nós falamos de salvação. Inclusive quando nós estamos tentando trabalhar como foco a minha salvação. Essa fé, ela ainda assim, ela não está enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu vou na igreja, enquanto eu trago dízimos e ofertas, enquanto eu trabalho duro, não. Ela precisa estar em Jesus, porque essas outras questões são todas secundárias. Elas podem caminhar depois. Mas a essência dela está em Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: muitas pessoas vão falar sem parar sobre fé e crença. E afirmam: eu sou uma pessoa de fé, ou precisamos ter fé. Mas a fé sozinha não significa nada. É o que eu estava dizendo a respeito de você ter fé em muitas coisas. O objetivo da fé é que nos salva. Não é ser uma pessoa de forte crença, ser uma pessoa sincera, ou ter uma crença mística em coisas espirituais. Eu disse, não é o fato de você pensar, se eu vou na igreja todos os domingos, eu cumpro todos os meus objetivos, por isso eu tenho fé que eu vou ser salvo. Se você faz todas essas coisas porque você tem fé em Cristo Jesus,
em que Jesus é. E isso move o teu coração a fazer, aí é diferente. O teu objetivo é Jesus. E por causa de Jesus você faz isso. E não você faz isso ou essas outras coisas todas para tentar salvar ou tentar gerar uma autossalvação. É a fé em Jesus Cristo. Ele é o objeto da fé que nos salva. A fé é apenas o instrumento. Não é a boa obra única que Deus vê e diz: bem, você não tem muito a seu favor, mas tem fé. E eu realmente gosto disso. É como se Jesus olhasse, que ele está dizendo assim, não é o fato de, Jesus, de Deus olhar para a pessoa e falar, beleza, você até não acredita em Cristo, mas você faz tantas coisas que cristãos fazem, e você tem fé em tantas coisas boas, que eu acho que você merece a salvação. Porque nós não estamos falando sobre fazer coisas boas para ser salvo, ou agir de forma correta para ser salvo. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores, nas ministrações anteriores, o pecado contaminou toda a humanidade. É por isso que é importante a gente entender muito claramente essa importância da substituição. Daquilo que é imputado em Cristo e aquilo de Cristo que é imputado em mim, que é colocado em mim. A fé é o que nos une a Cristo, para Ele, então, nos salvar. É o objeto que importa. E o objeto aqui, onde a nossa fé está apontando, para onde a nossa fé está nos levando, é em Jesus Cristo. Ele é o nosso porto. É para lá que nossa fé está nos levando a navegar. E a outra palavra que ele vai trazer, lembra? Ele falou somente, né? A primeira palavra, somente. Somente a fé em Cristo Jesus. A outra palavra crucial aqui é imputação. É essencial o evangelho e a fé cristã que a vida de justiça que Cristo viveu seja imputada a nós. Por isso que a nossa fé é nele, porque ele conquistou essas coisas. Aquilo que ele conquistou na sua vida, aquilo que ele conquistou no seu sacrifício, é imputado. E o que ele conquistou? Ele satisfez a justiça do Pai. Aquilo que Deus esperava de nós e que nós não podemos entregar. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Que é uma obediência plena a Ele, a sua palavra, a sua lei, aos seus decretos. Jesus Cristo cumpriu isso. E isso que ele cumpriu, ele coloca, transfere para nós. É imputado, colado em nós. E ao fazer isso, Cristo Jesus satisfaz a justiça de Deus em nós. E aquilo que estava em nós, que nos condenava, que nos arrastava para o cativeiro, para o inferno, para a eternidade de sofrimento, é arrancado de nós. É nisso que nós cremos, em que Cristo fez isso. Por isso que é somente nele. Porque ninguém mais fez isso. Ele traz aqui um exemplo que eu acho que ilustra bem. Ele diz assim, é como uma espécie de transferência bancária de fundos pela internet, tipo um Pix, né? Existe uma diferença entre uma injustiça inerente a nós, infundida em nós, uma espécie de justiça que diz, olhe só para mim, eu sou justo, faço as coisas certas. Mas nós estamos falando disso. Estamos falando da justiça de Cristo, que está fora de nós. Mas como nós somos unidos a Jesus pela fé, ela é contada como nossa justiça, para que Deus seja tanto o justo como o justificador dos ímpios. E aí ele vai trazendo aqui, este é o problema em Romanos 3. E esta é a boa nova do Evangelho. Embora ainda sejamos pecadores,
Deus nos justifica. Ele é justo ao fazê-lo, não por balançar uma varinha mágica ou dizer que o pecado não é uma coisa tão grande assim. Olha só, isso é interessante que ele vai falar. E algumas pessoas podem pensar, mas ele era poderoso, ele já não podia só pegar a varinha mágica dele que ele usou para criar o mundo e pá, não seja mais pecador? Ele até talvez pudesse fazer isso, mas isso afetaria uma coisa que é essencial dele, que é a sua justiça. Não seria justo, e não é justo, se você pensar, que alguém tenha o poder de mudar a regra a qualquer momento e fique atuando dessa forma durante todo o jogo da vida. No momento que você não acha que está ok, você muda a regra e você vai estabelecendo novos momentos, novos parâmetros e coisas do tipo. Que justiça há nisso? Nós não teríamos como nos apegar a nada. Até mesmo a nossa fé se esvaziaria. Até mesmo o sacrifício de Jesus Cristo se esvaziaria. Mas não levando só em consideração isso, que isso afetaria a justiça de Cristo. Também nós precisamos entender, como nós já dissemos aqui algumas vezes, é a segunda questão que ele coloca aqui, é o tamanho do dano que o pecado gerou. A causa de tudo isso. O pecado, como ele diz aqui, não é uma coisa tão grande assim, pareceria não tão grande, e você esvaziaria a cruz de Cristo. Parece que Jesus morreu por nada. Por algo que poderia ter sido mudado, como ele mesmo diz aqui, com uma piscadinha. Então Deus é justo ao nos fazer pertencermos a Cristo. E sua justiça é a nossa justiça. Para que Deus seja justo e nós sejamos justificados. Ele cumpre a sua justiça em Cristo Jesus e nos justifica diante do Pai por meio do seu sacrifício. Quando nós pensamos como podemos ser salvos, mais do que responder somente pela fé em Cristo Jesus, como a gente respondeu, hoje nós tratamos muito profundamente como essa substituição é importante. A nossa fé em Cristo Jesus nos salva, porque por trás dessa ação de Cristo Jesus há essa substituição, há essa imputação da sua justiça em nós. É por isso que nós somos salvos somente por Ele. Porque somente Ele pagou esse preço. Somente Ele suportou toda a carga do pecado. Somente Ele carregou sobre si todas as transgressões e iniquidades da humanidade. Por isso que é somente nele que nós podemos ser salvos. E assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa obra maravilhosa da cruz de Cristo, que nos salva e nos redime de todo pecado e transgressão, e é, acima de todas as coisas, permanente. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra poderosa, pela tua palavra maravilhosa, pela tua esperança, Senhor, pela esperança que o Senhor nos traz de redenção e salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso e porque o Senhor é justo, Senhor. Que a tua justiça se cumpre em Cristo Jesus e é imputada em nós. Por meio dela nós somos justificados, Pai. Nós te louvamos por esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor estabeleceu e concluiu de forma tão maravilhosa, por meio da sua graça e misericórdia que nos alcançou. Te agradecemos pelo que o Senhor fez,
Te agradecemos pelo Senhor, que o Senhor tem feito, Jesus, nas nossas vidas. Porque sabemos que é uma obra contínua, o Senhor tem realizado dia após dia nas nossas vidas. Te agradecemos por aquilo que nos espera, a vida eterna contigo. Te agradecemos, Pai, porque independente de todas as lutas e dificuldades que possamos passar na vida, sabemos que jamais estaremos sós mais. O Senhor é conosco, dia após dia. Isso nos alegra o coração e nos faz saber que o Senhor é o nosso santo juiz, tem nos auxiliado. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e exaltamos para a honra e glória do teu nome. Pai, eu lhe peço a Deus, abençoa cada pai nesse dia dos pais. Que o Senhor possa, Senhor, honrar cada um deles. Que eles possam ter um domingo com a sua família, em paz, em alegria, Senhor, assim como o Senhor tem nos concedido. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Capacita cada pai, ser o melhor pai, ter como exemplo o Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo aí. Aproveitem o domingo, Dia dos Pais. O último dia, né? Acabou a Olimpíadas agora. Volta tudo ao normal agora. E quarta-feira a gente está de volta também às 8 horas para a gente tratar mais um pouco a respeito da palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Domingo que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.